Amém. Amém. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a confiança de poder estar aqui, né? Agradeço a Deus por abrir essa porta e poder estar aqui para fazer aquilo que é a vontade do Pai, a vontade dele para a nossa vida. E que nós possamos sempre estar em crescimento. Essa é a vontade do Senhor para nós. E o meu desejo é esse também, é ser instrumento de crescimento, é ser instrumento nas mãos do Pai, para a vida daqueles que o buscam e que realmente desejam aprender da sua palavra. Então, hoje nós vamos falar sobre o Sermão do Monte. Sermão este que está escrito ali no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5. E antes de falar do Sermão do Monte, eu preciso lembrar um pouquinho aqui o que se passava um pouquinho no finalzinho do capítulo 4, que dizia que uma grande multidão se aproximava. Então, neste momento, Jesus era aquela pessoa que poderíamos chamar de o popular, né? Muita gente ouviu falar dele e muitos se aproximavam dele por diversos motivos, porque ali a Bíblia dizia que ele curava, que ele limpava os leprosos, aonde ele estava, pessoas eram curadas, eram limpas, eram libertas de demônios. Então, quer dizer, a notícia foi se espalhando e uma multidão se aproximava de Jesus. Mas nesse momento, era um momento onde ele ali também estava selecionando os seus discípulos, estava com os seus discípulos. E aonde nós vamos começar a ler agora, no capítulo 5, o versículo 1, que diz o seguinte: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Significa o quê aqui? Jesus viu aquela multidão, mas ele precisava falar com os seus discípulos. Muitos o seguiram, muitos foram até ele. Então ele subiu naquele monte e aproximou, e os discípulos de Jesus se aproximaram. E é algo que eu quero ressaltar aqui para todos nós. Existia a multidão, né, que procurava alguma coisa que Jesus poderia fazer. Mas existia também ali os discípulos que procuravam compreender como era Jesus, que queriam seguir Jesus, queriam imitar a Jesus. Na verdade, aqueles discípulos conheceram esse Jesus e queriam algo mais dele. E aquela multidão, muitos ali estavam à procura do que Jesus poderia fazer. Então, esse sermão que Jesus prepara, ele, na verdade, é feito para aqueles que são discípulos de Jesus. Não que aqui Jesus estivesse fazendo distinção de pessoas, não é isso. Mas agora chegou num ponto de crescimento. Chegou num ponto que Jesus veio para nos mostrar algo mais. E se nós formos olhar no Antigo Testamento, Moisés subiu no monte também, lá recebeu a lei e foi depois passar, né, esta lei. E o que nós precisamos sempre compreender é que o Antigo Testamento e o Novo Testamento se interligam. Eles não posso dizer isso é coisa do passado, isso é coisa do Novo Testamento, porque todo o Antigo Testamento aponta também para Jesus. E Jesus veio para completar aquilo também que estava no Antigo Testamento. Por quê? Porque disse que o Antigo Testamento é a sombra daquilo que é o Novo. É como se eu visse antes por uma sombra e agora eu consigo ver no Novo Testamento, consigo ver por uma fotografia. Ou seja, na sombra eu percebia algumas coisas, algumas silhuetas, algumas coisinhas mais ou menos, a forma, o formato, mas agora no Novo Testamento, aquela mesma imagem para mim passa a ter agora mais detalhes e eu consigo perceber as coisas de maneira mais detalhada. Então, uma coisa está ligada à outra. E agora Jesus vem para completar, vem para dar continuidade naquilo que já é propósito de Deus desde o Éden, porque o propósito de Deus sempre
sempre foi de quê? Ligação entre Deus e o homem, nos ligar a Ele, que nós tenhamos relacionamento com Ele. Então, Jesus agora começa a falar no monte para os seus discípulos. E é isso que é muito importante ressaltar, porque ainda hoje, no nosso meio, existem também aqueles que estão seguindo Jesus, mas ainda não compreenderam quem é Jesus, apenas estão lá porque Jesus fez alguma coisa, ou porque ouviu dizer que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, e eles estão ali porque também estão sedentos por alguma coisa, estão ali com alguma dor que precisa ser tirada deles, e seguem a Cristo, seguem a Jesus. Não há mal nenhum em seguirmos Jesus, em procurarmos esse Cristo por alguma situação que nos aflige, mas o que Jesus aqui está querendo dizer é que, e está escrito na Bíblia, que essa porta é estreita. Você veio, mas agora Jesus está começando a dar parâmetros daqueles que fazem parte do reino. Quem faz parte desse reino? Então Jesus ali começa a falar. A partir do versículo 2, ele diz, abrindo a boca, né, está escrito, os ensinava dizendo, bem-aventurado os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. E aqui, quando Jesus está dizendo pobre de espírito, nós às vezes podemos fazer aqui uma confusão nesse sentido de pobre, mas essa palavra no original significa aquele que pede esmola. E Jesus está dizendo, bem-aventurado é aquele pobre de espírito, ou seja, eu que reconheço que preciso de Deus, que preciso de algo mais, porque deles é o reino dos céus. Porque muitas vezes nós que estamos já numa caminhada cristã, achamos que já sabemos tudo, já conhecemos tudo. Ninguém tem nada para me ensinar. A Bíblia já não tem nada para me ensinar, porque eu já li a Bíblia toda. Esse ano que passou de 2021, eu li a Bíblia completa e agora eu sei tudo. Mas aqui Jesus está dizendo, bem-aventurados são aqueles que são pobres, que são o que? Humildes, né? Pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aquele que diz de que está diante do Senhor na dependência dele. O Senhor quer que nós estejamos diante deles não com aquele orgulho, aquela altivez de quem já tudo sabe, mas que nós possamos estar nos pés do Senhor dizendo, Pai, me ensina. Pai, eu nada sou, eu dependo de ti. Então, esse versículo está falando de quê? De uma dependência, de algo que nós precisamos, ainda mais nesse tempo em que nós vivemos, em que se ressalta muito o eu, e aquela coisa exagerada sobre o amor próprio, nada contra amor próprio, nós precisamos sim nos amar, mas nós não temos que olhar para a nossa imagem e adorar a nossa própria imagem. E hoje em dia, a maneira que o inimigo está fazendo para nos roubar de Deus é justamente essa, da gente achar que já sabe tudo, que não precisa depender de Deus, que não precisa de Deus para nada, que eu posso fazer sozinha, porque afinal de contas eu já fiz mestrado, doutorado, eu já tive não sei quantas formações e eu sei. E até aqui ninguém mais vai poder me ensinar. Mas aqui Jesus está falando, não. Isso pode acontecer aí onde vocês vivem. Essa história de saber, de você pode, você tudo, pode ser boa para vocês aí. Mas no reino dos céus, bem-aventurado é aquele que diz, Senhor, me ensina. Senhor, eu nada sou. Senhor, eu dependo de ti. Senhor, eu preciso de ti para tomar essa e essa decisão. Pai, eu me coloco na sua dependência para decidir o que eu vou fazer. Então, o Senhor está dizendo, bem-aventurado é aquele que depende dele. Porque aquela pessoa que está a pedir esmola, o significado disso é aquela pessoa que pede esmola. Ela pede porque ela não tem. Ela pede porque ela depende daquele que lhe dá. E o Senhor está dizendo para nós, dependam de mim, peçam para mim, que eu vou lhes fazer bem-aventurados. Então, aqui continuando, Jesus continua dizendo, e ele diz, bem-aventurados que choram, porque eles serão
consolados, aqueles que não se conformam, aqueles que choram, aqueles que dizem, que é como Paulo falou, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas luta para ter a renovação do seu pensamento. Você deve chorar diante do Senhor, porque você não pode se conformar com aquela falha que você anda com ela dia e noite e diz assim, não, isso é normal, isso aqui nessa parte nem adianta mexer porque já é coisa da minha família, a minha família tem mesmo esse temperamento, o meu pai foi assim, a minha mãe foi assim, a minha irmã é assim, eu também vou ser assim, e o Senhor está dizendo, não, você deve chorar. Bem-aventurados são aqueles que choram, não se conforma com aquilo que é o rótulo, que o inimigo quer colocar na sua vida, mas você tem que ter a aparência de Cristo. Então, o que eu quero dizer para você hoje é que você não deve se conformar com aquilo que dizem para você, é assim mesmo, não vai mudar. Não chora nos pés do Senhor e diga, Pai, me muda. Pai, eu olho para mim e vejo que esse ponto eu estou diferente. Pai, esse ponto eu estou distante daquilo que é imagem e semelhança de Cristo. Eu quero mudança. Eu quero, Pai, eu quero. Vai diante do Pai e chora diante dele, porque ele vai te consolar, ele vai te transformar, ele vai te renovar. Então não vamos nos conformar com rótulos que o mundo quer nos colocar, mas vamos aqui mudar a nossa atitude, porque nós sabemos qual é o nosso foco. Jesus está aqui neste momento para mostrar o foco para nós, para nos direcionar novamente daquilo que é o propósito de Deus. E qual foi o propósito de Deus já desde o início? Ele disse o quê? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você não pode aceitar menos do que ter imagem e semelhança de Deus. Esse é o propósito, essa é a ideia, e é isso que você tem que perseguir, prosseguir, perseguir. Versículo 5, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Veja que se nós formos prestar atenção em tudo isso que Jesus vai falando, nós vamos perceber que está muito na contramão do que nós vamos aprendendo ao longo da nossa caminhada. Bem-aventurados mansos, eu olho para isso e começo a pensar, mas os mansos, então eu agora tenho que aceitar desaforo, eu agora tenho que baixar a minha cabeça, porque o mundo te diz, não, você tem que resolver, você tem que lutar, não deixa ninguém falar assim com você, não aceita, você luta, vai lá, faz confusão, faz escândalo, mas o Senhor está dizendo, bem-aventurados são os mansos. A Bíblia diz que Jesus era manso, e nós temos que ter também isso em nós, mansidão. Mansidão é aquele que não quer confusão, aquele que evita problemas. Por que você vai entrar em brigas desnecessárias? Por que você vai entrar em lutas desnecessárias? E aí você pode estar me falar assim, mas e ali quando Jesus derrubou as mesas lá no templo, que ele ficou nervoso? Isso aí não tem a ver com uma coisa de não ser manso, mas ali ele estava a lutar por algo que era o reino de Deus. Estavam ali a mexer em algo que era valioso, o reino. Então é uma outra coisa. O que acontece conosco, que nós, quando queremos entrar em brigas, normalmente é porque pisaram no nosso calo. Normalmente, quando a gente entra numa briga e diz, agora vão me ver, agora vão me sentir, geralmente é porque alguém foi lá e deu uma picada no seu ego, deu uma machucada em quem você é, em você. Então é sobre você, e aí você entra em brigas, porque você quer defender o seu nome. Mas aqui no reino dos céus, nós somos chamados para ser mansos. E nós aqui não temos que ficar a nos defender de nada, porque o nosso juiz é Deus. Quem nos defende é Deus. Quem nos justifica é Deus. E esse discurso realmente é assim. Parece um pouco duro
Parece um pouco difícil, parece uma utopia, mas não, é assim que Jesus está dizendo que deve ser. Esse é o bem-aventurado. Por quê? Agora Jesus está nos mostrar algo que sempre foi a vontade de Deus. Talvez lá atrás, no Antigo Testamento, ainda não tinha sido bem compreendido, mas agora Jesus veio e veio como prova. Ele não veio apenas com letras, ele não veio apenas com leis escritas em tábuas, mas agora ele veio ser a própria lei escrita em carne, nele mesmo, porque ele em tudo cumpriu. Ele cumpriu toda a lei e nele não se achou nenhuma falha. E tudo isso que ele está falando é justamente tudo o que ele também cumpria, o que ele cumpriu na vivência dele. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, nós aqui devemos perceber que na nossa vida, na nossa caminhada cristã, nós teremos perseguições, nós teremos lutas, muitas vezes seremos sim caluniados, mas como já está escrito lá em cima, nós devemos ser mansos. Quando alguém se levanta contra você para te caluniar, para falar mal, não é para você ir lá tirar satisfação, quem te mandou falar isso, não, seja mesmo pacificador, seja aquela pessoa que de você apenas vai sair palavras brandas, palavras de paz, palavras de edificação, não seja aquele que quer sempre tirar satisfação porque falaram do seu nome, porque me falaram, porque me fizeram, não se importa com isso, porque aqui está escrito, o Senhor disse, bem-aventurado é você. Se estão te caluniando por causa do reino, se estão te caluniando por causa da palavra, se alegra nisso. Se alegra porque muitos profetas também passaram por isso e se alegraram porque estavam perseguidos pelo nome, por causa do nome de Jesus, porque estava levando a palavra de Jesus. Então, toda vez que você sabe que está no caminho, que está levando essa palavra, que está mesmo levando o evangelho, fazendo aquilo que o Senhor te mandou fazer, e alguém se levanta contra você, e alguém se levanta com calúnia contra você, você se alegra, você glorifica a Deus e diz, Pai, obrigado. Obrigada, Senhor, porque eu estou no teu caminho, porque eu faço parte do teu reino. Pai, coloca mansidão no meu coração, coloca paz no meu coração, porque eu quero seguir. O Senhor está dizendo, não para tirar satisfação, não para querer se defender, não para isso, porque você tem uma longa caminhada pela frente, porque você tem o nome de Cristo para levar adiante. Então não é para parar, porque o inimigo toda vez vai nos fazer coisas para fazer parar, ele vai colocar ciladas, ele vai colocar pedras no caminho para nos fazer recuar, para nos fazer parar, mas o nosso papel é caminhar, é prosseguir, porque agora nós somos o quê? Discípulos desse Jesus. Então, Jesus estava ali sentado com eles, a multidão estava a ouvir, mas ele estava a direcionar para aqueles que compreenderam que agora são discípulos. Porque talvez aqueles que só quiseram ouvir porque precisava de uma cura, porque precisava de algo, talvez eles acharam duro esse discurso e desistiram. Mas eu acredito também que muitos ali começaram a ouvir esse discurso e pensaram, eu quero fazer parte também. Eu também serei discípulo de Jesus. Eu também serei seguidora desse Cristo. Eu também serei imitadora desse Cristo.
Então, essa palavra serve para nós também, que talvez possamos estar fora do nosso foco, olhando outras coisas, ou buscando outras coisas que não seja o reino dos céus. E o Senhor Jesus está querendo agora te alinhar. O Senhor Jesus está querendo te mostrar realmente o que é seguir, o que é me seguir. Venha e compreenda, e é isso que ele vai falando. Então, aqui ele continua no versículo 13, e ele diz algo muito forte, muito interessante, que ele diz: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Nós somos o sal da terra. E aí eu paro e penso como Jesus queria nos incluir, porque ele sendo Deus, sendo uma pessoa perfeita e tendo muitas e muitas coisas para nos passar, ele poderia passar de uma maneira complicada, mas ele simplificou. Ele sentou com seus discípulos e começou a comparar com algo que nós poderíamos compreender facilmente. E ele chega para aqueles discípulos e diz: vós sois o sal da terra. E eu comecei aqui a pesquisar e vi o sal. Ele está presente na terra desde a formação. Ele é antigo, ele surgiu junto com a formação dessa terra também, surgiu o sal. Ele já está lá, esse sal. E ele foi criado, e por ele existir, por esse sal existir, através dele criou-se o quê? Condições para que houvesse o desenvolvimento dos seres vivos. Isso é algo já que está ali na ciência e que foi estudado, mas Jesus me diz que eu sou esse sal. Então, significa que eu sou aquela pessoa que, através de mim, através da minha vida, tenho que criar condições para que outros também se desenvolvam. As pessoas ao meu lado têm que se desenvolver também, porque eu sou aquela que cria condições para tal. Cristo disse: eu sou o sal. Ele diz: vós sois o sal. Então, o sal, minhas irmãs e meus irmãos, o sal tem inúmeras formas de ser utilizado, inúmeros benefícios estão nesse sal. Imagina só o que Deus está a comparar você. Ele está dizendo que você é algo importante. O sal naquela época era usado até como uma moeda de troca. O sal já chegou a valer quase que o mesmo preço do ouro. O sal era algo importantíssimo. O sal servia, e até hoje serve, para quê? Conservar alimentos. O sal serve para dar maciez na carne. O sal serve para muitas coisas. O sal serve para não deixar que aquele alimento seja estragado, porque quando tem o sal ali, aquelas bactérias ruins não conseguem entrar. O sal faz uma barreira que não permite que aquela bactéria ruim vai entrar naquele alimento e vai estragar. Então, o Senhor Jesus está dizendo: você é tudo isso. Agora, vamos olhar para nós. Será que nós estamos mesmo fazendo o papel de sal? Será que eu também sou aquele que, quando chega algo ruim, eu estou ali também para bloquear que aquela situação ruim se propague? Ou será que eu sou o primeiro a começar a espalhar a fofoca e a calúnia? Será que eu sou o primeiro a começar a, às vezes, comemorar quando meu irmão cai, quando meu irmão tropeçou? Será que eu mesmo sou aquela que ajuda mesmo na fortificação desse irmão, que ajuda a lhe dar força quando ele está caído, quando ele está lá para baixo, quando todos lhe abandonaram? Será que eu sou aquele que chego até ele e lhe dou uma palavra de encorajamento, lhe dou uma palavra e digo: meu irmão, fica de pé, eu estou aqui para te ajudar? Esse é o sal. Esse é o papel do sal. E o Senhor aqui está nos comparando com o sal. Ele diz: vós sois o sal. E ali ele continua e diz: se o sal for insípido, com que há de salgar?
para mais nada presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Para que nós servimos se não estamos a ajudar em nada? Se dentro deste reino, se dentro da casa do Senhor, eu que sou cristã, não estou servindo para ajudar ninguém. Para que eu sirvo então? Qual é a minha função? Aqui o Senhor Jesus está dizendo, aquele sal que é insípido, aquele sal que já não tem valor nenhum, que não é utilizado para nada, aquele sal é só para jogar fora. Aquele sal agora é pegar e pôr no lixo, não dá para mais nada. Então, nós precisamos perceber, e como eu disse aqui, o sal tem inúmeras funções. Alguém aqui pode estar se perguntar, mas eu não sei louvar como essa irmã que acabou de louvar agora, como ela louva bem, eu não sei fazer isso. Mas eu também não sei pregar, e agora eu não gosto de falar em público, e agora, como é que eu faço? Mas o Senhor diz aqui que o sal, ele tem inúmeras funções. Na casa do Senhor, você pode fazer o seu trabalho de servir, nem que seja para levar um copo d'água para alguém que precisa. Nem que seja para ajudar alguém que está necessitado, para bater numa porta e levar uma cesta básica, para olhar para um irmão que está passando necessidade e levar um cobertor, levar uma blusa, levar uma roupa para se agasalhar. Nós somos sal, aonde quer que nós formos, dentro e fora da igreja. No teu serviço você é sal, na universidade você é sal, na escola você é sal, no meio da rua você é sal. Até no transporte público você é sal. Não se esqueça disso. Não podemos bloquear isso em nós, porque nós não podemos deixar o inimigo colocar em nós isso de que nós somos insípidos. Não podemos servir para nada, fica só no teu canto. Está amarrado, está repreendido em nome de Jesus. Nós somos sal e vamos fazer valer isso. Aleluia. Diz que nós somos sal. Aleluia. E aí ele continua dizendo, versículo 14, vós sois a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Eu sou a luz. O que é luz? A luz é algo tão importante, a luz é algo tão fundamental que aonde existe a maior treva, pode existir a escuridão total que ninguém enxerga. Aonde a luz chegou, não tem discussão. A luz entrou, acendeu. A luz entrou, eu vejo. A luz entrou, eu percebo. Veja que Jesus está dizendo que nós somos a luz. A luz serve para mostrar o caminho. A luz serve para indicar aonde existe tropeço. A luz serve para indicar aonde existe uma mancha, aonde existe algo que está errado. A luz serve para guiar um cego. A luz serve para guiar aquele que não consegue perceber que tem uma parede à sua frente e que ele vai bater com a cabeça ali. Existiu. Aleluia. Quando a luz chegou, entrou, e eu agora vejo. E eu agora percebo. Então, Jesus está dizendo, vós sois a luz. Você é aquele que vai compreender as situações e vai alertar aquele teu irmão, aquela pessoa, alertar com todo carinho, com todo amor. Não é alertar sendo juiz que aponta o dedo, não. Você vai ser aquele que, com amor, vai alertar. Meu irmão, aí à frente tem um buraco. O irmão ainda não percebeu, o irmão ainda não viu, mas existe um precipício aí. Na sua frente, mais um passo e o irmão pode cair. Esse é o papel da luz. Essa é a luz que mostra. É a luz também que serve para que eu também possa me ver, para que eu também me enxergue, porque essa luz também serve para mim, para que eu possa perceber que eu também estou falhando em algumas áreas. Não pode ser a luz apenas para o outro, mas também tem que ser luz para mim, aonde eu percebo, não, aqui está na hora de mudar. Essa mancha aqui que apareceu não está bem. Eu vou tirar. Deixa eu limpar. Deixa eu tirar.
Então, nós não podemos desmerecer a luz. O Senhor diz que nós somos a luz. E num livro que eu li, não me recordo agora o tema desse livro, mas ele falava um pouco sobre essa luz. E ele contava a história de umas pessoas que estavam subindo uma montanha muito alta. E todas aquelas pessoas tinham lanternas nas suas mãos. Lanternas assim visíveis e boas até, estavam ali subindo. Eram como se fosse uma proteção com velas, né? É aquelas velas que estavam a iluminar e eles subindo por aquela montanha. Mas tinha uma senhora que ela não tinha aquela vela tão grande, o dela era uma pequenininha. E aí todos olhavam para ela e pensavam, mas essa senhora aqui tá com essa luzinha tão pequena, nem tá fazendo diferença nenhuma. Essa senhora aqui tá fazendo o que com essa luz? Ela até deveria nem acender luz nenhuma, deveria passar assim mesmo, subir assim, aproveita e sobe, porque essa daqui todos começaram a rir. Mas ela nem se importou, ficou lá com a luz dela bem pequena e foi subindo. Chegou num determinado momento, caiu uma chuva enorme, e essa chuva apagou todas aquelas velas que eram enormes, que estavam ali altas a fazer luz. E depararam-se que ficou uma escuridão tremenda. Mas, de repente, lá no alto daquela montanha, eles estavam enxergando uma luz bem pequena. E essa luz é que serviu de guião para que eles conseguissem chegar lá em cima. E quando eles chegaram lá, se depararam com aquela senhora que estava com a luz bem pequena, mas quando começou aquela chuva, ela conseguiu esconder assim de alguma maneira, de modo que ela conseguiu subir, e quando ela chegou lá em cima, ela conseguiu ajudar todos os outros que estavam a vir. Então, não menospreze a sua luz. Não menospreze aquilo que Deus colocou para você, sendo como luz. Porque você pode achar que luz é algo mais do que grandioso. Não, luz é aquele que tem mais de não sei quantos milhões de seguidores. É aquele que consegue falar com multidões. Não. Uma luz pequenina que seja, também pode ajudar a multidão de pessoas. Também pode ajudar multidão de pessoas que estão na escuridão. Então, não menospreze aquilo que Deus colocou em você. Aquilo que Deus colocou particularmente em você. Porque muitas vezes aquilo é só você que tem. E é você que vai conseguir ajudar as demais pessoas. E aqui Jesus continua dizendo, e ele diz assim, vós sois a luz, né, do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no elevador e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Essa luz que Deus nos deu não é para ser escondida. Essa luz que Deus nos deu é para que nós possamos estar em lugares altos, em lugares visíveis. Não deixa a timidez te parar, não deixa aquele teu espírito de não, eu não quero falar, eu tenho muito para falar, mas tenho vergonha. Não permita que isso aconteça, porque Deus colocou essa luz na sua vida para que você possa estar em lugares visíveis. Você deve estar visíveis para ajudar outras pessoas. E essa visibilidade, nós temos que ter muita atenção, porque o diabo gosta de distorcer as coisas. E essa visibilidade não pode ser para nossa honra, para nossa glória, mas tem que ser para a honra e glória do nosso Deus poderoso, para que o nome dele seja exaltado. Nós devemos brilhar, e este brilho deve ser para elevar o nome de Deus, o nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Continuando, no nosso versículo 16, né? Assim, assemelha-se a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Não exceder a dos escribas, não, que está nos céus. E abrindo a boca,
os ensinava... Ué, onde é que eu estou, meu Deus? 16, a minha Bíblia acho que está cortada. Aqui. 17. Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim abrogar, mas vim cumprir. Isso é muito importante. E tem a ver com aquilo que eu falei há pouco tempo atrás, que Jesus não veio para que não cumpríssemos a lei. Ele não veio aqui trazer uma nova lei. E é o que eu disse sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Jesus veio para dar mais clareza naquilo que já estava escrito. Que talvez ali, naquele momento, foi para aquela época e para aquele contexto interpretado de uma maneira. Mas agora o Senhor está dando mais clareza àquilo que já estava escrito. Então, o Senhor não veio para abolir a lei de maneira nenhuma. Ele veio para que essa lei fosse cumprida. Ele veio para nos dizer, vocês devem cumprir, mas agora eu vim vos mostrar que essa lei eu posso capacitar vocês a cumprir. E através da graça, nós vamos cumprir. Através da ajuda do Espírito Santo, nós vamos conseguir. Mas não é para que nós pegamos na lei e vamos pôr agora debaixo do tapete. Não, vamos cumprir. Versículo 18. Porque... em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um deles, por menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Nós temos que ter muita atenção e entender que é muita responsabilidade que nós temos. Cumprir. Nós temos que cumprir. E é isso que Jesus vem para falar. Ele vem para nos chamar a atenção. Porque aquela lei que foi escrita em tábuas, que aqueles fariseus carregavam ela e gostavam de dizer, e eles decoraram, e eles sabiam todas aquelas leis de cor, mas eles não cumpriam. Eles sabiam aquelas leis, mas eles obrigavam que os outros a cumprirem, mas não conseguiam cumprir. E muitas vezes, quando não percebiam que não iriam conseguir, as pessoas iriam perceber, eles tentavam manipular de alguma maneira para que assim eles tivessem a aparência daquele que cumpre, a aparência daquele que faz. Mas agora Jesus vem nos mostrar que não é mais tempo de aparência, agora é tempo de vivência, agora é tempo de ser, não é tempo apenas de falar que eu sou, mas é tempo de realmente ser. Amém? E ali, Jesus continua dizendo, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Exceder a nossa justiça, o nosso modo de viver, deve exceder a essas leis, a exceder a lei dos escribas e fariseus. Por quê? Porque eles, na verdade, a gente pode dizer, eles conheciam, e conheciam muito, conheciam até mais do que nós. Eles tinham tudo decorada, todas as leis, todas, mas eles não conseguiam cumprir. E é isso que Jesus está dizendo. Você agora precisa cumprir, agora é momento de cumprir. Versículo 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Então, antigamente, ouvia-se que estava escrito, não matarás. Mas espera aí, agora Jesus está dizendo, eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, não será réu de juízo, a qualquer que chamar a seu irmão de raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Jesus está dizendo o quê? Não adianta você agora dizer, eu não mato. Ele está dizendo agora, eu estou explicar melhor para vocês que não adianta só dizer não mato. Agora você precisa também não ter no teu coração a vontade de matar o seu irmão.
Porque de nada vai adiantar você dizer não mato, mas no teu coração você já está planejando alguma situação para que ele pague por aquilo. Ah, ele vai ver o que ele me fez. Eu, se pudesse, matava, mas como é pecado, como é transgressão, eu não vou matar, mas também vou aprontar uma para ele. Então, esse tipo de coisa que acontecia antigamente já não pode mais acontecer. O Senhor está dizendo agora, não, agora vocês que me seguem, que fazem parte desse reino, tem que ter também no teu coração uma atitude de quem não vai querer mal o seu irmão. Então, agora ele diz, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali no altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. O Senhor está dizendo, agora o que importa é o quê? É o relacionamento sincero. Não podemos agora ter máculas, ter mágoas. Temos que aprender a perdoar, temos que aprender a ultrapassar situações e seguir. Não carregar mais aquela mágoa conosco. Não, vai ver. Ele vai ver só. Ele vai ver só. Isso tudo vai nos trazendo um mal terrível e nos impede de crescer e de avançar no reino. Versículo 25. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade vos te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último cetil. Então aqui Jesus está dizendo, não tenha problema com seu irmão, resolve. É comum nós termos situações que nos levam realmente a ter alguma desavença, né? Porque, afinal de contas, somos diferentes, afinal de contas, às vezes, crescemos com hábitos diferentes, e às vezes temos que nos relacionar, às vezes no serviço, onde quer que a gente esteja em comunidade, às vezes pode haver, sim, alguma desavença, algum desequilíbrio, mas Deus está dizendo tudo isso é superável. Tudo isso você precisa abrandar, porque quem está no reino dos céus já não entra mais com esse tipo de peso. Não podemos mais carregar esse tipo, arrastar essa corrente da mágoa a vida inteira. Você libera o perdão, você deixa para trás e prossegue, porque você sabe que tem um grande caminho a percorrer e não é mágoa que vai poder te impedir de entrar no reino dos céus. Você precisa avançar, você precisa passar. Então Jesus continua dizendo, ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Quer dizer, agora a gente pensa, talvez essa nossa fase é mais fácil, né? Mas não, a gente pode perceber que a porta está estreita. Porque Jesus agora está nos mostrar que é um estilo de vida, não é fingimento. Então, ele está dizendo, não cometa adultério. Mas esse não cometer também tem a ver com você, no teu coração. Com aquilo que você pensa, com aquilo que você vai agora plantar e colocar no teu coração. O Senhor está dizendo, cuidado com os seus pensamentos, cuidado com aquilo que você começa a dar fruto, a gerar fruto no seu pensamento, porque aí também já falhaste, aí também erraste. Então, nós temos que ter essa atitude de compreender agora que essa lei agora é a lei do fazer da maneira correta. Não é apenas ir lá e dizer, eu não faço isso, eu não faço isso, eu não faço isso. Não, o Senhor está te dizendo, não basta você dizer, eu não adultero, se você no seu pensamento está a adulterar. Se você no seu pensamento está a desejar, está a cobiçar. Então agora nós precisamos
prestar atenção na nossa conduta, na nossa maneira de ser. Aleluia. Versículo 29, para terminarmos. Já são 9 horas. Eu acredito que já chegou o tempo, né? Aqui são 9 horas. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Então, nós temos que vigiar nesse sentido. Nós temos que ter muita atenção nisso. Se tem algo na sua vida, se existe algo na sua caminhada que você sabe que te faz pecar, o Senhor está dizendo, deixa isso, arranca isso, tira do teu pensamento, tira da tua agenda, deixa de seguir no Facebook, deixa de seguir no Instagram, seja o que for aquilo que está te aprisionar, aquilo que vai te fazer tropeçar, abre mão. Abre mão de tudo aquilo que vai te fazer tropeçar. É melhor você entrar no reino dos céus sem isso, do que você se perder totalmente. E o Senhor não quer nos perder. O Senhor não quer nos perder. Então, até aqui é a palavra de ensinamento, e eu louvo a Deus por essa iniciativa de colocar aprendizado, porque nós precisamos realmente compreender a Bíblia, compreender quem nós somos, compreender o que nós estamos fazendo, fazer parte do reino realmente, não ser apenas aquele que assiste de longe, que observa, não, mas ser aquele que é parte atuante desse reino. O Senhor nos chama para ser parte atuante, para completar, para fazer parte, para ajudar, para servir. Então, que nós possamos aprender, porque não podemos ficar na ignorância de fazer as coisas, porque a Bíblia, o Senhor diz o quê? O meu povo peca por falta de conhecimento. Então, esse conhecimento que vai nos fazer caminhar nessa direção, na direção que realmente devemos seguir, que 2022 seja um tempo de renovação da nossa vida, tempo que a gente vai abrir mão de tudo aquilo que nos afasta de Deus, tempo que nós seremos sal e luz, e tempo que nós vamos aprender a perdoar, a deixar para trás tudo aquilo que está nos aprisionar. Libera perdão, porque o Senhor tem muito mais para nós. Amém? Até aqui a sua palavra. Amém. 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 Querido Deus e Pai, bendito é o teu nome, Rei da Glória. Pai Santo, eu quero te agradecer, Santo Deus, porque mais uma vez a tua palavra se cumpriu, Rei da Glória. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pai Santo, eu quero, Senhor, aqui, Santo Deus, deixar e entregar nas tuas mãos, ó Pai, os idealizadores, ó Pai, desta plataforma, Rei da Glória, que tem servido de bênção, de luz, de sal, Rei da Glória, para tantas pessoas. Pai, em nome de Jesus, cada um que está aqui ainda, Senhor, até agora, a ouvir a tua palavra, Senhor, Pai Santo, que essa palavra, Senhor, possa vir dar frutos em seu coração, Rei da Glória, e que a partir de agora, Santo Deus, eles se tornem discípulos, e não apenas a multidão, e não apenas os curiosos, ó Pai, mas aqueles participantes do teu reino, Rei Santo. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.